Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Quero Congregar com Jesus. Meus amados, hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito da verdadeira adoração, tá certo? Nós vamos procurar entender, meus amados, pela palavra de Deus, que a salvação não vem da religião, de uma denominação ou de uma religião, seja ela cristã ou não, tá certo? Então, esse negócio de dizer assim, fora, tem um slogan da Igreja Católica Romana, né, que diz assim, fora da Igreja Católica Romana não há salvação. Isso aí não está de acordo com a palavra do Senhor. E nem fora, e esse, indireto ou indiretamente, é o slogan de muitas denominações, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que indiretamente procura mostrar que há salvação só dentro da sua denominação, né? Então, gente, mas o objetivo não é falar de uma denominação específica, mas de todas. Falar da religião em si, seja cristã ou não, tá certo? A gente vai conversar sobre isso. Mostrar que a salvação não vem de uma religião, tá certo? Então, meus amados, em João capítulo 4, verso 23, veja o que Jesus disse. Verso 23. Mas a hora vem, capítulo 4, verso 23 do Evangelho de João, tá certo? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, o verso 24, né? Mas a gente vai ficar aí com o título, né, desse vídeo aí, vamos dizer assim, né? O verso para começo aí é esse, né? O Pai procura a tais que assim o adore em espírito e em verdade, tá certo? Então, meu amado, Jesus conversando com a samaritana, tá certo? Existia uma rincha entre os judeus e os samaritanos aonde se deveria adorar. Os samaritanos, eles eram israelitas de religiosidade medíocre, né? Tá certo? De uma religião medíocre, vamos dizer assim, tá certo? Espiritualmente falando. Eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo adoravam seus próprios deuses. Mas houve um tempo que existia dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, o Monte de Bênção e o Monte de Maldição. E eles fizeram ali, né, no Monte Gerizim, os pais, né, fizeram ali um local de adoração. Então se adorava ali, os samaritanos adoravam ali e os judeus adoravam em Jerusalém. Tá certo? Então Cristo agora vai falar com a samaritana e a samaritana vai perguntar a ele, né? Aí aqui no verso 24 diz, Deus é Espírito, Jesus dizendo, né? Jesus Nazareno histórico, tá certo? Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adore em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei, o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciar tudo. Jesus disse, eu sou, eu que eu falo contigo. Então, tanto os judeus como os samaritanos estavam esperando o Messias, só que um ficava guerreando com o outro, o local específico, né, de adoração. É interessante isso, né, meus amados? Porque não existe, meu amado, né, um lugar hoje na nova aliança, tá certo? Específico que só se deva adorar ali, que a salvação vem dali, né? Na antiga aliança, né? Deus colocou o povo de Israel, chamou o povo de Israel para ser luz no mundo, mas eles se fecharam de tal forma, né?
que pouquinho a pouquinho se desviaram daquilo que Deus queria. Deus nunca quis que o povo dele criasse daquilo que Deus deixou uma religião, mas eles fizeram daquilo que Deus deixou, né, que deu no Monte Sinai, né, uma religião, tá certo? Então o verso 20, Colossenses capítulo 2, verso 20, vamos ver aqui, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, verso 20. Pega a sua Bíblia aí, se você tiver com ela na mão aí. Abra em Colossenses, tá certo? Capítulo 2, tem o livro de Efésios, passa os Filipenses, tá certo? E a gente vai abrir em Colossenses, tá certo? Novo Testamento, tá bom? Então, Colossenses capítulo 2, verso 20, diz assim: Se, pois, estais morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como vivesse no mundo. Hebreus, vamos ver o verso 22. Aí diz assim, ó: As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, meu amado, a religião tem sempre a tendência a ensinar mandamentos de homens, né? Mandamentos que com o tempo perecem, né? Não tem o objetivo de fazer a vontade de Deus, tá certo? Aí vamos ver o que é que diz aqui em Hebreus capítulo 5, verso 13. Aí a gente vai mais para trás na Bíblia, né? Seguindo em frente aqui, melhor dizendo, tem o livro de Hebreus, tá certo? Hebreus capítulo 5, verso 13. Estamos aqui com o livro de Hebreus, tá certo? Verso 13, diz assim: Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então as denominações hoje, meu amado, né? Por exemplo, a igreja de Coríntios, 10 anos depois que Paulo estabeleceu a igreja de Coríntios por meio do Espírito de Cristo, eles ainda eram meninos na fé, né? Eles não tinham ainda crescido ao ponto de receber comida grossa, né? Uma comida mais robusta, né? Eles tinham que se alimentar de coisas de leite, né? E hoje a religião, hoje, meu amado, as denominações hoje, seja ela qual for, somente as denominações ou a religião cristã, né? Que ensina esse cristianismo paganizado e secretinizado, pagão, que pega elementos da lei e pega elementos do paganismo e junta com esse cristianismo já mudanizado desde o tempo de Constantino, modificado e mudanizado desde o tempo de Constantino, né? Paganizado desde o tempo de Constantino até os nossos dias. Aí ele faz um secretismo religioso e dá para as pessoas. É por isso que existem várias e várias denominações hoje que prendem as pessoas nesse sistema e alimenta os seus, vamos dizer assim, seguidores com leite, certo? Lembrando que Deus tem pessoas maravilhosas em todas as denominações, seja cristã ou não cristã, tá certo? Pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, que no momento certo vão sair e vão servir ao verdadeiro Deus, certo? Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, né? A gente vai ver realmente o caso da igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Tá certo?
Diz assim, ó. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, não, verso 13, né? Estou lendo verso 12. Capítulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, a igreja de Coríntios, né, 10 anos depois que Paulo havia edificado, levado a mensagem da graça, do evangelho eterno, o evangelho verdadeiro, eles ainda eram meninos, né? Era como se fossem carnais. Havia na igreja de Coríntios aquele que cobiçava e vivia com a mulher de um parente seu, tá certo? Havia as fornicações dentro da igreja de Coríntios, né? Eles eram carnais, né? Não andavam de acordo com o Espírito, tá certo? Aí Paulo diz assim, ó, verso 2: Com leite vos criei, e não com manjar, como ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque, verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não estáis segundo os homens? Então, meu amado, se você for hoje nas denominações, você vai ver, e passa um tempo nela, seja na igreja Adventista do Sétimo Dia, Católica Romana, Presbiteriana, seja ela qual for, vocês vão ver que o mais que tem é contendas dentro dela. O amor verdadeiro não existe nas denominações cristãs hoje. Tem pessoas que são amáveis dentro dessas denominações, porque são filhas verdadeiramente de Deus, que no momento certo vão de sair e vir de encontro ao verdadeiro evangelho de Deus, tá certo? Mas a maioria, meu amado, das pessoas que são às vezes líderes, são pastores, eles não têm amor, nem por si próprio, nem por suas famílias, porque é impressionante o quanto adultério há hoje nas denominações, né? Pastores que vão para motel com puta, como no caso da igreja de 27º dia, tem pastores que fazem isso, né? Pastores que vivem com a secretária, e a secretária é casada, mas cobiça a secretária e ele casado também. Então, vai desde o pastoreado até os membros mais simples. Não estou dizendo que dentro da igreja adventista ou qualquer outra denominação ou religião não tenha pessoas fiéis de Deus, tá certo? Mas que no momento certo, o chamado de Deus é: saia dela, povo meu, tá certo? Então, meus amados, é igual a igreja de Coríntios, né? Porém, é pior ainda, meus amados, porque nem de leite os membros são alimentados. E quando é um leitinho, dá um leite já apodrecido, fedento, que não está de acordo com o evangelho da graça de Cristo, tá certo? Vamos ver o que é que diz Efésios capítulo 4, verso 14. Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulentamente, meu amado. Certo? Então, esse cristianismo hoje que existe, tá certo? A salvação não vem de uma denominação, meu amado. Somente da denominação, se não vem de uma religião que não seja cristã, ela não vem ainda mais de uma religião hoje denominacional que se diz cristãs, que não é cristão, meu amado. Não é cristianismo, tá entendendo? Como as pessoas não sabem disso, aí elas ficam discutindo, dizendo: a igreja católica fez isso no passado, né? Mas o protestante também fizeram, o evangélico também fizeram e tal. Aí vive aquela guerra entre católico, protestante e evangélico, né?
E aqueles que são de fora criticam esse cristianismo paganizado e secretinizado, que pega elementos da lei e do paganismo, né? E junta nesse cristianismo paganizado. E nessa religião cristã aí, eles fazem de uma denominação, várias denominações, e alguém disse que existe denominações suficientes para odiarmos uns aos outros, mas não existe denominações suficientes para amarmos uns aos outros, muito menos religião. Tá certo? Então, meu amado, está tudo no balaio de gato. São tudo farinha do mesmo saco, seja qual for a denominação, seja qual for a placa de denominação. Se não viver o Evangelho da Graça, não está dentro do plano de Deus, que quer implantar na mente dos seus filhos o Evangelho eterno. Certo? Então, meus amados, vamos ver o que é que diz aqui. Romanos capítulo 8, que Paulo falou no livro de Romanos, né? Aos Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4. E assim, ó. Porquanto o que era impossível à lei, o que era impossível à lei, meu amado? Salvar, tá certo? A lei era impossível salvar. Por quê? Porque a lei não foi dada para salvar, foi dada para condenar, para mostrar o pecado. Quando diz que a lei foi dada para mostrar o pecado, está dizendo que foi dada para condenar, para que todos ficassem calados debaixo da lei. Não há um justo, um só sequer, disse Paulo. Então, porquanto que era impossível a lei, que era salvar, que era da vida, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Cristo se fez pecado por nós, tá certo? Para que nós fôssemos feitos o quê? Justos. Mas é o que diz as religiões denominacionais, que cada membro é um pecador. Nunca deixa de ser pecador, meu amado. É impressionante como essas denominações têm deturpado o Evangelho verdadeiro de Cristo, meu amado. Cristo já levou todos os pecados do mundo, mas para que nós nos tornássemos justos. Mas só que, e hoje cada filho dele que nasce, já nasce justo, né? Não pecador, certo? Mas eles cauterizam a mente de tal forma dos seus seguidores, que os que estão lá dentro defendem a si mesmo como pecadores, fazem questão de ir contra a palavra do Senhor. Tem até música, né? Pecador eu sou, mas Deus me dá. Essa música deveria ser assim, meu amado, de acordo com a Bíblia. Pecador eu fui, né? Mas sou justo em Jesus. Deveria ser mais ou menos assim, né? Porque nós já nascemos justos em Cristo Jesus. Já nascemos salvos para o reino de Deus, tá certo? No reino de Deus. Então, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tá certo? Vamos ver o verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Paulo diz segundo a carne, ele está se referindo segundo a lei. Tá certo? Então, quem é que andava segundo a lei? Os judeus. Aí quando, depois da cruz, quando o Evangelho foi pregado pelos discípulos de Cristo, os apóstolos e discípulos, né? Houve aqueles que foram para a circuncisão, e a circuncisão, uma grande parte, muito mesmo, meu amado, de sacerdotes, de príncipes, né? Aceitaram o cristianismo, mas eles ainda eram zelosos da lei. Tá entendendo? Mesma coisa é hoje, meu amado. As pessoas estão dentro da denominação e são zelosos da lei. Eles fazem parte do cristianismo, da circuncisão. Não o evangelho que Paulo pregou, que Paulo era ministro dos gentios e pregava o evangelho da graça. Tá certo? Então, duas linhas que foi levado o evangelho. Tiago, Pedro e João foi para a circuncisão e Paulo foi chamado para ir para os gentios para pegar a graça e graça somente. Então, se você é brasileiro,
se você é japonês, se você é americano, se você, seja qual for a sua nacionalidade, que não seja hebraica e judaica, você é gentil, meu amado. Tá certo? Então, o evangelho da graça que Paulo não recebeu de homem algum, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo por meio de revelação. E, ó, se tem um caba que a gente pode dizer que era perito na graça, de entender a graça de Cristo, foi Paulo, meu amado. Porque ele foi ao terceiro céu e entendeu a graça, o evangelho da graça, e recebeu, né, do próprio Cristo. Tá certo? Então, aquele evangelho que Paulo pregou e que eu prego, é o evangelho eterno e verdadeiro, que você é salvo independente das obras da lei. Tá certo? Quero lembrar aqui, meu amado, que o livro de Tiago não foi escrito para os gentios. Foi escrito para as 12 tribos dispersas de Israel. Eram judeus e gentios que havia feito proselitismo, ou seja, tinha se convertido ao judaísmo. Tá certo? E agora, ao judaísmo, e agora tinham aceitado a mensagem de Tiago, ou de Pedro, ou de João, né? Tá certo? E agora, em especial de Tiago, e agora Tiago estava escrevendo a eles. Aí vem a Igreja Adventista do Sétimo Dia e pega o livro de Tiago e quer implantar na mente dos gentios. Mesma coisa, meu amado, que existia no tempo de Paulo. Paulo, no livro de Gálatas, ele diz, olha, quando Paulo escreveu o povo da Galácia, né, os gentios galacianos, aqueles que vinham da parte de Tiago, da circuncisão, que já tinha aceitado o Messias, eles queriam implantar elementos da lei. Dizia, ó, se vocês não circuncidarem, não guardar a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Aí Paulo diz, olha, se alguém vir pregar outro evangelho, que não seja aquele que eu preguei, que seja anátema. O evangelho de Paulo não ensinava que o cristão, depois que aceitasse a Cristo, deveria agora guardar sábado, se preocupar com comer isso ou aquilo, tá entendendo? Se preocupar de estar dentro de um templo ou coisa parecida, meu amado. Tá certo? Se a gente vê no começo do cristianismo, né, logo no começo, a gente vê que os cristãos adoravam no templo e nas casas, não é isso? Eles se reuniam no templo e nas casas. Mas essa reunião no templo, meu amado, era o templo Formosa, era outros templos ao lado do templo propriamente dito, né? Não era dentro do santuário que não podia entrar. Tá entendendo? Era ao redor do templo. Aí eles se reuniam num templo ali, em um galpão ali, né? Em um espaço ali, que era dedicado aos gentios, que era dedicado a judeus também, para passar a mensagem. Certo? Por isso que existia Templo Formosa, templo isso, templo aquilo. Será vários subtemplos, lugar de reuniões, de pregações, de ensino, né? A gente vê muito Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, ele, dentro desses templos, conversando, né, falando. Ficava ao redor do templo que foi reformado, né, por Herodes, tá certo? Não era dentro desse templo que foi reformado por Herodes, né? Do templo, provavelmente dito, lugar santíssimo, não. Era ao redor, mas se dizia no templo, né? Então, quando diz assim que a igreja primitiva, ela se reunia nas casas e nos templos, e no templo, estava se referindo a esses espaços, que eram um espaço de pregação, tá bom? Mas como o povo gentil, hoje, no século XXI, o cabo não está nem ligado, é leigo, dentro dessas denominações, aí ele diz, não, aqui, ó, a Bíblia diz que os cristãos também adoravam no templo, eles aqui se reunindo no templo, mas eles iam para o templo, meu amado, só para passar a mensagem. Eles se reuniam realmente como sentido de adorar a Deus, de partir o pão nas casas. Não era com sentido de essa ceia aí que a gente vê por aí não, viu? É uma coisa completamente diferente, tá certo? De acordo com aquilo que foi deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, meu amado, vamos ver o que é que diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 14.
Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, não pode as duas coisas não, meu amado. Hoje, antigamente, na antiga aliança, os judeus ou os hebreus, eles eram guiados pela lei, tá certo? Pelo aio. Mas agora, vendo a plenitude do tempo, Cristo veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e deu o seu Espírito, e agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, dois ministérios. A antiga aliança, que o povo era guiado pela lei, e a nova aliança, que é o ministério do Espírito, guiado pelo Espírito. Tá certo? É isso que eu... Aí vem a religião, as denominações cristãs, seja ela católica, romana, protestante, evangélica, que aí inclui os adventistas do sétimo dia, né? Aí vem dizer assim, não, você precisa devolver o dízimo. Ah, você precisa fazer isso. Meu amado, eles eram guiados pelo Espírito. Tem uma vez que Paulo foi pregar em tal canto, o Espírito de Cristo o impediu. Porque o Espírito de Cristo não disse a Paulo, aos outros dos gentios, disse assim, ó, vocês são tudo ladrão, vocês não devem pregar o evangelho não, vocês não vão para o céu não. Porque vocês violam Malaquias 3, 9 e 10, porque eu falei por boca de Malaquias que deveria devolver o dízimo e as ofertas, e vocês não estão fazendo isso. Sabe por quê, meu amado? Porque não está mais em vigor a lei de dízimo e oferta, meu amado. Mas, principalmente os adventistas do sétimo dia, que usam uma estratégia diferente para pegar os dízimos, né? E ofertas. Lembrando que as ofertas, meu amado, era de animais e cereais, tá certo? Dízimo também. Tem nada a ver com dinheiro. Poderia trocar por dinheiro, mas no templo, né? Uma estratégia também que aí a gente, né? Tinha a moeda do templo, certo? Mas isso não tem nada a ver com essas ofertas hoje que são pedidas nesse cristianismo pagão secularizado hoje, do século XXI, seja adventista sétimo dia ou qualquer outro, católico, romano, protestante. Então, resumindo essa questão, dízimo e oferta não está em vigor na nova aliança. Não é para ter templo na nova aliança. Nós, a igreja, que é o templo do Espírito Santo, somos casas e moradas do Espírito de Cristo, meu amado. Ele habita dentro de nós. Está entendendo? Ele disse, eu vou, mas volto para vós outros. Cristo voltou na pessoa do seu segundo eu. É Ele que dirige a minha mente. Eu sou guiado por Cristo e não por uma lei que caducou, tá certo? Por um sistema religioso que caducou, que ensinar que tem que se circuncidar, guardar a lei, moral, cerimonial, jurídica, lei de saúde, e aí vai, meu amado. Entendendo? Não existe negócio de dividir a lei. A gente só faz isso para aprendizagem. Mas a lei é uma só, meu amado. Tá certo? Esse negócio de dividir a lei é negócio de adventista do sétimo dia. Que só quer ficar com a lei moral, mas ainda pega elemento. Levítico capítulo 11, só pega o que eles querem, tá vendo? O que dá para prender o povo nas denominações, eles pegam. Aí Paulo diz, nenhum elemento da lei pode ser incluído na nova aliança, não. Por quê, meu amado? Porque são elementos carnais. E carne e espírito não se unem. Carne luta contra o espírito luta contra a carne. Tá entendendo? Aí vem os adventistas e dizem, mas a lei é espiritual. Sim, meu amado, o princípio da lei é espiritual. Qual é o princípio? O amor. Quem ama tem cumprido a lei. Se eu amo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, não furto, e aí vai. Aí alguém pode dizer, e o sábado também não é da lei? Da lei carnal. Só que o sábado, meu amado, era um mandamento que era a sombra daquele que havia de vir, que era Cristo, o nosso descanso eterno. Aí vem, não, mas o sábado é um descanso físico. Meu amado, eu posso descansar qualquer dia da semana, porque eu estou no sétimo dia. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, tá certo? E no sétimo dia abençoou e o santificou, descansou nele, porque nele descansou toda a sua obra.
Cristo também, depois de terminada a sua obra, ele descansou no 7º dia. Tá certo? E ressuscitou no 1º dia da semana. Nós estamos vivendo no 7º dia, meu amado. Porque temos o quê? Temos Cristo conosco. Por isso que ele disse, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só há descanso em Cristo. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja fisicamente, seja espiritualmente, seja como for, meu amado. Até mesmo de alguma enfermidade. Aí vem uma irmã de 27º dia, no áudio, falar para mim, não, mas é o descanso espiritual, eu estou falando de descanso físico. É tudo, meu amado. Cristo me dá descanso físico, mental e espiritual. Tá entendendo? Ele sara minhas feridas, meu amado. Tanto física, como mental, como espiritual. Tá certo? Então não existe os adventistas, meu amado, eles têm uma estratégia, olha aí, se você não for uma pessoa que estuda a Bíblia, você cai na cilada deles. Porque eles dividem tudo, tá vendo? Eles saem picoteando para empurrar em você uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Mas eu não estou aqui só para falar dos adventistas do 7º dia, mas para falar de todas as denominações, seja ela cristã ou não. Mas preciso falar, porque eu falo mais da religião cristã, porque eu sou cristão. E quando eu vejo, meu amado, a situação o qual se encontra o cristianismo hoje no século XXI, não dá para ficar calado, meu amado. Tenho que pregar o Evangelho da Graça para libertar as mentes dos meus irmãos na fé, seja qual for a denominação, para sair desse secretismo e vir de encontro ao verdadeiro Deus. Tá certo? Seguir o verdadeiro pastor. Só existe um pastor agora, meu amado, e suas ovelhas. Esse negócio de pastor, meu amado, não existe. Pastoreado existiu até a vinda de Cristo no ano 70. A partir daí, meu amado, eu não estou dizendo que não possa haver líderes, pessoas para dirigir, mas de acordo com aquilo que foi estabelecido na palavra. Está entendendo? Esses pastores que tem aí, bispo, seja qual for a denominação, meu amado, isso aí não tem nada a ver com as coisas de Deus. São cães gulosos. Certo? Eu posso liderar um grupo, não tem problema nenhum, um pequeno grupo, mas eu tenho que estar de acordo com o Evangelho da Graça. Certo? Só há um pastor agora, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia anciões, né, até o ano 70. Você vê aqui, né, Tito era pastor, né, e tantos outros, né, que Timóteo, tantos outros foram chamados para pastorear a igreja de Deus. A gente vai lá em Atos, aí Paulo reúne a igreja, os líderes, os anciãos de Éfeso e diz, olha, tem cuidado de vós de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo os instituiu para pastorear a igreja de Deus, os escolheu. Isso até o quê? Jesus ter vindo com poder e grande glória no ano 70. Tá certo? Então, mais ou menos aí o quê? 40 anos aí, a igreja tinha líderes, tinha pastores que lideravam. Mas depois que Cristo veio e estabeleceu o seu reino eterno, cumprindo as profecias de Daniel das 70 semanas, não existe mais pastores não, meu amado. O irmão aqui, Moisés, não é o seu pastor não, viu? Eu sou apenas um líder. Se você quiser que eu seja líder, me chamar de líder, pode até me chamar de líder, mas de pastor, eu não sou pastor não, tá certo? Sou apenas seu irmão na fé, conheço o Evangelho da Graça, estou passando para você. Você já vai passar para outra pessoa. Você só tem um pastor, que é Jesus Cristo. E você ouve a voz do pastor e o segue. Tá certo? Então, meu amado, vamos ver o que é que diz aqui em Romanos capítulo 10, verso 17. E aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você ainda não é cristão, se você não conhece o Evangelho da Graça, pela fé agora, você crendo na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na sua vida santa, morte e ressurreição, derramando seu sangue por mim e por você,
Se você crê verdadeiramente que Jesus já voltou no ano 70, cumprindo a sua palavra, você está de acordo com a palavra de Deus. E aí você vai crescer em graça e aí você vai crescer em fé, tá certo? A fé vem da parte de Deus. A graça vem da parte de Deus. Tudo vem da parte dele. É ele que nos salva, tá certo? Então vamos ver o que é que diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 18. Gálatas capítulo 5, verso 18. Procurando Gálatas capítulo 5, verso 18. Diz assim, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está entendendo? Ou eu estou debaixo da lei, ou eu estou debaixo da graça. É certo? Por isso que Paulo diz, ou a lei ou Cristo. Não pode ser os dois não, meu amado. Tá certo? Ou a lei ou Cristo. Tá certo? Para finalizar, a gente vai ler Hebreus capítulo 5, verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 14. Que diz assim, ó. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Não importa, meu amado. Eu li, tá certo? Hebreus capítulo 5, verso 14, que fala a respeito de um estudo mais aprofundado, né? Dos mistérios de Deus. Tá certo? Uma alimentação mais grossa, que não poderia ser dado à igreja de Corinto, porque a igreja de Coríntios ainda era menino na fé. Então, pouquinho a pouquinho, meu amado, você que caiu nesse canal de paraquedas, ou você que já está vendo os vídeos desse canal Quero Congregar com Jesus, você está aprendendo o evangelho puro da graça, que não é maculado com elementos da lei de Moisés, seja ela moral, cerimonial, seja ela qual for, que não tem divisão, e nem com paganismo, e nem com esse cristianismo do século XXI paganizado. É o evangelho puro de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é de Deus. Então, se você caiu nesse canal e não está compreendendo direito, assista os outros vídeos, assista os vídeos que virão em seguida, que pouquinho a pouquinho eu vou esboçando o evangelho da graça e você vai entendendo, tá certo? Qualquer pergunta pode colocar aí no rodapé do vídeo, que à medida do possível a gente vai responder. Meu WhatsApp é 81, que é o DDD daqui de Pernambuco, né? 999 27 8486. 999 DDD 81 999 27 8486. Tá certo? Então, meu amado, só para mensagem de texto, tá certo? Ou de áudio, tá certo, meus amados? Não pego ligação não, porque muito ocupado não tem. Eu moro em sítio, eu não tenho como tá respondendo de imediato, atendendo o telefone, tá certo? Então, eu faço o que eu posso para ajudar, tá certo, meus amados? Que Deus lhe abençoe, igreja gloriosa de Deus, igreja comprada pelo Espírito Santo de Cristo, selada com o Espírito da promessa, igreja formosa, sem ruga, sem mancha. Você é a igreja de Deus, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar, tá certo? Eu vou colocar, meus amados, aí embaixo no rodapé do vídeo, lembrando que você não é obrigado a nada, tá certo? Entre no canal, assista os vídeos, tá certo? Em breve vai ter livros que eu vou colocar, tá certo? Tudo gratuito, nada vai ser cobrado a você. Vou colocar meu Pix aí embaixo, se você puder me ajudar de alguma forma, não a mim, mas a pregação do evangelho, para que eu possa melhorar, tá certo? O cenário, para que eu possa fazer com que chegue mais fácil a você e com mais entendimento, tá certo? Usando outros programas, tá certo? A mensagem do evangelho a você, da graça. Se você quiser ajudar esse ministério, aí embaixo no rodapé do vídeo eu vou colocar o meu Pix, tá certo? No qual
o que for entrando, eu vou prestar conta a vocês. Vou ficar prestando contas a vocês, dizendo, entrou tanto e eu estou fazendo isso. E vocês vão ver à medida que for chegando que o cenário vai melhorando. Tá certo, meus amados? Ninguém é obrigado a dar nada. Tá certo? Assista os vídeos do canal. Ajude pelo menos se inscrevendo no canal, dando seu like. Seja positivo ou negativo, dislike, não importa. Que você... Tá certo? Só tem que fazer com que o canal cresça cada vez mais e o evangelho chegue a outras pessoas, tá certo? Eu não cobro para pregar o evangelho, porque o apóstolo Paulo também não cobrava. Não tenho nada contra quem cobra, tá certo? Certo? Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo disse que aqueles que pregam o evangelho, que vivesse do evangelho, mas vivia das doações que chegavam para a igreja. Então, se você quiser fazer alguma doação via Pix, eu aceito. Mas se você quiser dizer assim, irmão Moisés, eu quero mandar o dízimo para o senhor, eu quero mandar oferta para o senhor, eu não aceito oferta, eu aceito doações. Tá certo? Se você quiser doar no meu Pix aí, para ajudar o canal, para me ajudar de alguma forma e melhorar, né, o cenário da mensagem do Evangelho, que Deus lhe abençoe cada vez mais. Tá certo? Eu vou fazer uma oração nesse momento para que Deus possa lhe abençoar ainda mais do que você é abençoado, tá certo? Independente de denominação. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, magnificado seja teu santo e excelso nome. Te agradecemos, ó Pai, por ter mandado teu Filho amado para nos salvar. Te agradecemos pela certeza que ele já veio no ano 70, cumprindo as suas promessas que voltaria enquanto alguns discípulos ainda estariam vivos. Obrigado pela verdade do teu evangelho, pela graça maravilhosa, pela inúmeras bênçãos em nossa vida. Abençoa aqueles que estão nos vendo, seja pela manhã, à tarde ou à noite, que eles possam cada vez mais ser uma bênção em nome de Jesus. Meu amado, graça e paz e até o próximo vídeo, tá bom? Fui!